Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Dar Podcast. Eu sou Elizabeth Bensabá, sou morena, cabelos cacheados negros, hoje cacheados, mas meus cabelos são lisos, brincos dourados, colar dourado, acessórios dourados, blusa branca, calça amarela, sapato marrom. E hoje vamos trazer uma entrevistada muito especial, que ela transcende não só o ser mulher, mas as expectativas, o crescimento, como você crescer apesar das dificuldades e como enfrentar isso aí, que o nosso mundo, mulher, é incrível, mas muito desafiador. Existem mulheres que simplesmente aparecem, cruzam nossos caminhos, né, para ensinar a gente a mudar de vida. E por falar em mulher, eu sou Patrícia Teles, apresentadora junto com minha amiga do Pode Dar Podcast Conexões. Eu sou uma mulher que eu me considero negra, quero fazer a minha descrição descritiva, né? Estou vestindo um vestido longo verde com a fenda bem sensual. Uso acessórios dourados, uso um óculos de animal print, certo? E sou uma mulher guerreira, empoderada, junto com outras mulheres. E por falar nessa mulher que foi apresentada, né, que ainda está um suspense, pela minha amiga e colega de trabalho, ela chama-se Yali Roseno, ensina algo muito mais profundo para a mulher, como voltar para si mesmo. Que quando a gente se perde nesse caminho, é muito importante o retorno. E para retornar é o percurso mais difícil. Ela é uma paulista de nascimento, baiana de coração, mãe da pequena Laurinha, que foi um presente de Deus na vida dela. E ela justamente ajuda mulheres a passar por essa travessia. E ela transformou a própria vida, marcada por transição de carreira, por desafios pessoais ao longo de uma jornada muito difícil e, às vezes, de querer desistir, que é a infertilidade, mas foi acolhida. Ela é criadora do movimento Mulher Inteira. Ela acredita que não é sobre reinventar, mas sim se reintegrar, que é o mais importante. Yali, o que é Yali antes disso tudo, dessa transformação? Quem é a verdadeira Yali? Nossa, eu acho que hoje é mais fácil responder quem é a verdadeira Yali, tendo consciência de tudo que eu passei. Eu acho que até, sei lá, os 30 anos de idade, eu fui uma Yali que fez tudo muito certinho, tudo que era esperado, e eu achava que aquele era o caminho, que aquela era a Yali verdadeira e que estava ali para fazer diferença no mundo. Só que aí eu fui percebendo que não era bem assim. Então, responder quem é a Yali verdadeiro, eu acho que faz muito mais sentido na Yali de hoje, aos 42, que passou por transição de carreira, que passou por transição capilar, que aceitou o próprio cabelo, que começou a lidar com a própria aparência e entendeu o quanto aquilo era relevante, que passou pelos 8 anos de infertilidade, lutou incansavelmente, incessantemente para ter a filha, que era um sonho de infância. Então, viveu uma maternidade extremamente profunda, um puerpério intenso e um mergulho que eu achei que eu não ia conseguir mais sair e respirar fora d'água. Então, eu acho que a Yali verdadeira é a Yali que teve talvez coragem e força para lidar com tudo isso que foi acontecendo meio que ao mesmo tempo, mas que hoje, com certeza, me trouxe uma noção muito mais clara do que é a Yali inteira, né? E claro que isso não é finito, eu tenho 42 anos, eu acredito que com o tempo as coisas vão ficar muito mais claras e a gente vai tendo muito mais consciência, mas com certeza a Yali verdadeira vem de tudo isso e dessa consciência do trabalho, do enfrentamento. E quando nós trazemos um convidado aqui, nós fazemos, né, um estudo das características, da personalidade, uma verdadeira investigação social. Ai, amei! Quer dizer, né? Não sei. E Yali, como foi que você veio parar aqui na Bahia? Porque você é paulista, né? Mas baiana de coração. Isso, na verdade, meus pais são baianos. E aí meu pai foi morar em São Paulo, trabalhou lá há muito tempo. Minha mãe era daqui, da Bahia, eles eram de Feira de Santana. Então minha mãe casou com ele, foi embora para São Paulo, eles moraram lá um tempo, eu nasci, meu irmão nasceu. E aí depois de uns anos eles voltaram para a Bahia. Então eu cresci aqui.
Eu não tenho memória de São Paulo, porque eu vim, sei lá, com 3 anos de idade. Então, eu gosto muito de lá, adoro ir pra lá, mas assim, eu nem lembro que eu sou paulista, né? Quando as pessoas perguntam, eu falo, não, gente, na verdade eu não nasci aqui. Mas com certeza meu coração é baiano, meu sotaque é baiano e é isso. Fala assim um pouquinho dessa essa vida de infertilidade, né, que você... Eu acredito que a maternidade, eu considero um ponto transformador de qualquer mulher. O antes e o depois. E principalmente a mulher que enfrenta a infertilidade e que consegue chegar na maternidade e vivenciar isso. Porque eu me identifico com você, que eu já vivi isso. Me fala um pouquinho disso aí. Olha, resumir é um processo, viu? Porque, mas assim, eu vou trazer talvez aquilo que para mim é mais tocante. Porque a maternidade sempre foi um sonho para mim, assim, real. Desde muito nova eu dizia, meu sonho é ser mãe, eu quero ser mãe. No fundo, eu sentia que a maternidade seria algo que transformaria a minha vida. E quando eu entendi que o caminho da maternidade não seria tão fácil realmente, aquilo ali foi uma rasteira da vida, né? Na verdade, eu já tinha um pouco de desconfiança, já era uma questão meio estranha para mim, porque aos 16, uma médica me disse numa consulta, uma endocrinologista, que porque eu tinha ovário policístico, eu não seria mãe. Ah, sim, você sabe que você não vai conseguir ser mãe, né? E eu estava sozinha na consulta, eu lembro disso, assim, por um tempo minha memória bloqueou essa informação. Depois eu lembrei do dia, eu lembro que eu saí da consulta, liguei para minha mãe chorando e aquilo foi um baque absurdo. E é um rótulo, né? Não, total, e assim, foi irresponsável, porque eu tinha 16 anos, muitas mulheres engravidam naturalmente com ovário policístico, isso não é uma coisa que, sabe assim, não fez sentido nenhum aquela atitude dela, só que aquilo ficou marcado. Então, quando eu casei e a gente liberou para engravidar, é como se eu tinha algo ali me incomodando, como se aquela memória marcou. E aí é como se assim, agora é real. Eu liberei um ano e pouco e nada acontecia e aquilo começou a ficar muito forte. Mas a gente buscou logo o apoio, né, profissional, de especialista, porque assim, eu nem perdi muito tempo, porque eu já sabia, tipo assim, alguma coisa ali não ia rolar, então comecei a pesquisar. E aí fui investigando, aí foram aparecendo outros diagnósticos, porque parece que a gente vai pesquisando, né, aí o que era só ovário policístico, eu descobri hidrossalpinge bilateral, que era aquele acúmulo de líquido nas trompas, e aí depois eu descobri uma endometriose profunda, que eu não tinha sintoma, mas existia essa endometriose, eu tive que tratar, e as coisas foram acontecendo. Olhando para a Yali, mulher nesse processo todo, tirando a questão da parte médica e do tratamento, eu vejo uma mulher que ficou completamente fragilizada. E é como se tudo foi tirado de mim. Porque, no fundo, ter feito transição de carreira, tentar me empoderar da minha vida, do meu cabelo, da minha aparência, tudo isso é como se não fazia sentido se o que eu mais queria não estava acontecendo ou poderia correr o risco de não acontecer. Então, esse processo foi um processo de muito amadurecimento, de muito sofrimento, de muito solitário. Fomos muito eu e meu marido, assim, nessa vivência, porque, vocês sabem, é um tabu. As pessoas não falam sobre infertilidade, embora seja uma realidade de 1 a cada 6 pessoas no mundo, a gente tem dados, né, da OMS sobre isso, mas é um tabu. Fala de sexualidade, as pessoas não falam sobre isso, é como se não acontece com ninguém. Então, foram 8 anos vivendo isso de uma maneira muito solitária, muito vivendo ali o tratamento e tentando fingir que estava tudo bem. E brigando com Deus em vários momentos, assim, aquela sensação de por que comigo? Eu quero tanto ter um filho e não acontece. E quantas mães que têm filho e não liga, e aí você entra nessas crises todas, você acha que não merecedora, você acha que é incapaz, você briga com seu corpo. São muitas questões. Então, assim, o tempo todo a gente fica naquela luta para entender por que não eu. Se a gente tem um casamento estável, nós dois queremos, e essa criança não vem. Então, foram anos de tentar buscar e entender até que eu percebi que o controle era uma ilusão. E eu acho que talvez tenha sido o maior aprendizado da minha trajetória, porque eu era Yali, como eu disse, que fazia tudo muito certinho. Então, assim, eu fiz tudo muito naquela época que eu queria, na data que eu queria, tudo aconteceu de acordo com a programação. E o que eu mais queria, não. E aí um ano passou, 2, 4, 5, aí veio aquela fase dos bebês com microcefalia, a gente teve que adiar o tratamento, aí depois veio a descoberta da endometriose, adia mais um tempo. Então, assim, e aí eu fui entendendo que a ilusão era a ideia de que eu poderia controlar, de que fazer o tratamento, fazer a dieta, emagrecer, nananã, eu ia garantir que essa criança viesse e não acontecia. E eu fui entendendo que eu tinha que fazer aquilo que cabia a mim e o resto eu precisava entregar e confiar.
E aí teve uma vez que a minha médica virou assim e falou que, Yali, quem faz o coração bater é Deus. E eu sempre brinco que ela é a mão de Deus pra mim aqui na Terra. Ele foi lá, tocou e foi ela que eu mudei de médico 3 vezes e tal, pra ter segurança e ficar realmente confortável com a condução. E aí, nesse momento foi talvez a virada que me melhorou como mulher em todo o processo, porque realmente entender que a gente não dá conta de tudo, que não vai sair tudo do jeito que a gente espera e tudo, é o começo talvez de uma libertação. Né, de entender que a vida vai acontecendo, né? A gente tem que lidar. Talvez muitas mulheres, a partir de agora, estejam se vendo no seu, né, através de você. Sim. Esteja se reconhecendo. Isso é muito importante porque é uma trajetória. E nessa trajetória dá vontade de desistir, eu creio, que eu nunca passei por isso, mas vocês duas já, né? Quando a gente estava vindo para cá, ela me fez uma pergunta que ela nunca tinha feito. Aí eu perguntei, por que isso? Eu fiquei perguntando. Ela falou, Patrícia, quando você quis engravidar, foi acidente ou não? Foi porque eu disse não. O primeiro não foi um acidente porque filho é uma bênção, né? Mas eu não esperava, não foi planejado. Mas e os outros, eu disse não. Demorou muito, eu disse não. Parei, eu tomava anticoncepcional há 5 anos, parei no outro mês, no mês seguinte eu já estava grávida de todos os meus 3 filhos. Mas durante essa sua trajetória, você se sentiu frustrada? Ave Maria, todo mês. Todo mês, literalmente. Eu não menstruava muito por conta do ovário policístico. Então, na verdade, o marco não era muito a menstruação. Mas era aquela sensação constante de inadequação, sabe? De assim, porque chega uma hora na idade da gente que vai acontecendo o quê? Os casamentos. Aí, depois do casamento, começa a aparecer os chás, os aniversários de criança, aí você começa a não ser convidada para o aniversário de criança porque você não tem filho. E aí, assim, para uma pessoa qualquer que não tem nenhuma questão, aqui, beleza. Hoje, às vezes, eu até faço isso, porque a Laurinha já tem os próprios convidados, então a gente quer fazer uma festa para 30 pessoas, não dá para convidar todo mundo. Ela tem quantos anos hoje? 4 anos e pouquinho, ela fez 4 em novembro. A pipoquinha figuraça, mas não vou nem falar, porque senão só vou falar dela. E aí, me perdi. Fui falar de Laura, tá vendo? Dos aniversários. Só que aquilo dói demais, porque é literalmente a sensação de não pertencimento, de não caber nos espaços, de ser boicotada pela sua maior dor. Então, a frustração vem muito desse espaço, vem de você tentar conversar muitas vezes com uma pessoa amiga, com um familiar e ele não entender. Ou você tentar desabafar que tá doendo, que naquele dia você está frustrada, você quer chorar e aí você ouve, não, mulher, mas você tem condição de fazer um tratamento, seja grata. Você tem um casamento maravilhoso, você tem uma família maravilhosa, você é saudável. E a sua dor ir sendo anulada, silenciada. Então, a frustração, sendo muito sincera, vinha muito desse espaço, sabe? Desse lugar. E muitas vezes também, eu acho que as pessoas querem internalizar na gente que aceita. Relaxa. Relaxa, aceita porque... Você está estressada. Você está estressada, ou então exatamente. Você não vai ter, é coisa de Deus, Deus sabe Deus todas as não queria, coisas. você não quer ser, Deus não é pra você, É. sabe? Então assim, eu ouvi tudo isso, eu vi Deus não é pra você, relaxa, vai fazer uma viagem, quando voltar você tá grávida, ou seja, a culpa é sua, tá estressada, entendeu? Aí você faz 500 ultrassons, não sei quantos exame de sangue todo dia, a pessoa quer que você esqueça do assunto, como eu não consigo entender. Então eu ouvi coisas do tipo, e aí... Você acaba passando, imagina, você não consegue o que você mais quer, você tem uma rotina extremamente desgastante, você tem um investimento emocional de tempo, de dinheiro. O casamento também, em muitos momentos, fica super fragilizado porque você começa a viver com base naquilo, até a relação sexual é com base no calendário, tem que sair, tem que fazer naquela hora, etc. Então, assim, tem tudo isso e muitas vezes você não tem nem como compartilhar. Você não tem como expor a dor. Hoje, é como eu digo, o meu maior deserto virou o meu propósito, porque hoje eu decidi que eu ia falar mesmo, ia trazer isso à tona. Hoje eu já consigo falar sem chorar, mas assim, para que as pessoas escutem, não é só para tocar, sabe, as mulheres que hoje estão passando, mas é para tentar mostrar para quem convive com essas mulheres, para quem tem uma colega de trabalho, um filho, uma amiga, para dizer assim, às vezes a gente só quer falar. A gente só quer ser escutada, a gente não quer uma solução, a gente não quer que alguém reduza a sua dor e diga assim, não, porque você não adota logo. Você é mais prático, tem tanta criança no mundo precisando de amor, por que você não adota? Aí você fica assim, pô, além de tudo, eu ainda sou egoísta, é como se o meu desejo, o meu sonho não fosse válido, não fosse digno. E aí você fica tendo que lidar com tudo isso, aí você faz o quê? É melhor ficar quieta. Vou silenciar as vozes externas, não preciso compartilhar com ninguém, porque já basta a dor. E ainda ser mal interpretada, ouvir esse tipo de coisa, torna a dor pior. Aí você volta para casa, vai chorar no travesseiro e
enfrenta, né, o que tem que enfrentar. E assim, eu preciso falar que para mim, os 8 anos, se tem algo que para mim foi muito forte e foi isso que me fez perseverar, além do sonho, que era muito, muito real, assim. Eu sabia que eu precisava ser mãe dessa criança nessa vida, mas o meu marido, assim, que é uma coisa que eu gosto de falar também, porque faz muita diferença para muitas mulheres que vivem isso, o apoio do parceiro, independente de quem tem a condição fisiológica, assim, sabe? Essa médica também virou pra gente na primeira consulta, ele já era super parceiro, mas ela disse assim, a infertilidade é do casal. Ponto. Aqui não importa se é Yali, se é Iliton, os dois estão passando por isso. Vocês dois juntos não estão conseguindo engravidar. Então eu não quero ela quem consulta é sozinha. Eu quero você aquele. Ele já estava super colado, mas isso faz uma diferença surreal, porque imagina, seja ele quem tem a condição, ou ela, no caso era eu. Se você não tem o apoio nem do seu parceiro, você não tem nem certeza se o teu parceiro quer aquele filho, se ele está do teu lado para lutar, imagina como é que você consegue passar por tudo isso. Se você está lutando, está vivendo um sonho sozinha. Sozinha, porque é parceiro do casal, é um filho dos dois. Então, além disso, tem essa questão. Graças a Deus, eu fui assim, abençoada, meu marido. Eu acho que nosso casamento, apesar de ter passado por muitas dificuldades nessa fase, se fortaleceu muito, porque os dois estavam mão dada, assim, ele nunca deixou transparecer, nem nunca falou nada que tenha me feito dizer assim, nossa, para ele tá punk, ou ele não deveria, não precisaria estar passando por isso. Porque ele sempre deixou claro que ele tinha me escolhido, eu tinha escolhido ele, era uma questão que a gente ia superar juntos, e isso fez muita diferença, total diferença na jornada. Eu como ginecologista obstetra, nunca gostei dessa área de infertilidade, né? Eu achava, além de chato, as pacientes eram muito ansiosas, chegavam para mim muito ansiosas. E eu me vi exatamente neste mundo. E eu falei, não acredito nisso. Eu não acredito que eu estou vivendo isso. Né? Porque, inicialmente, minha menstruação era tudo certa, eu tinha certeza que eu poderia engravidar e não veio. Então, aquilo ali é o que se fala, é um baque. E quem não vive não sabe a dor que é. Não tem nem noção. E isso, hoje eu vejo que para mim foi algo que mudou a médica Elizabeth da médica hoje. Quando chega uma paciente, o acolhimento eu não faço infertilidade, né? É só a parte básica, né? Investigação. Mas o acolhimento dessa paciente, dessa mulher, desse casal que quando chega é outro. Porque é um problema não só físico, mas o emocional é muito difícil realmente para a mulher. E quando eu acho você, né, você muito guerreira, porque 8 anos. Eu esperei, na verdade, eu também foram 8 anos. Aí, tá pensando vendo? Aqui. Pensando bem. Né? Mas assim, eu cheguei a desistir no meio do caminho, não fiz. Eu fiz uma FIV, não deu certo. E desisti, a gente adotou, né? Minha filha mais velha hoje tem 8 anos, foi para adoção, mas na verdade ficou aquele sonho, mas eu estava realizada com ela, mas faltava alguma coisa, faltava a gestação. Eu como mãe, beleza, mas faltava. A experiência, né? Acabou que o casamento não deu certo. Depois eu conheci outra pessoa. Só que tanto que eu não achei que eu engravidava. Você vê, né? Médica, tudo. Exato. Mas a gente acha que, poxa, eu não vou engravidar. Eu vou ter que fazer outro tratamento. Então, eu não liguei para o negócio de remédio. Aí, engravidei depois espontânea. Tá vendo? Minhas amigas brincam que contam a minha história. Exatamente, com certeza. Né? Aí, assim, foi uma bênção. Né? E foram maternidades diferentes, porque são momentos diferentes de vida. E hoje, realmente, eu sou realizada como mãe, porque eu tive a experiência da gestação, de engravidar, que não é fácil. Pois E foi outra coisa que eu também me decepcionei, porque eu achava lindo, eu sou obstetra, eu acho lindo, gravidez, aquelas pacientes reclamando, eu não entendia muito. Falar, tá, eu sei que incomoda, mas eu não entendia, porque você está com C e reclama. Só vivendo na pele. Só vivendo, não tem pra onde correr. Jeito. Exatamente. Por isso que hoje eu gosto de ter experiência mesmo. Eu passei por isso também, eu sei que é assim.
Porque é difícil. E mesmo você que queria muito, também no caso, queria muito a gravidez, a gente reclamar tanto da gravidez. Porque a Gente, cabeça difícil. vira. Né? Vira pra gente e a gente acaba se sentindo meio cobrada também, de alguma forma, porque isso aconteceu comigo. Eu engravidei e foi assim, incrível e tal, mas assim, não foi uma gravidez fácil, principalmente no começo. É uma gravidez pós-FIV, é uma gravidez que você toma muito hormônio. Então assim, eu dei uma surtada total e assim, eu tive sangramento. Então assim, cada sangramento que eu tinha era como se eu estivesse perdendo o bebê. Então, assim, nós surtamos, literalmente, eu e meu marido, porque, assim, a gente já estava naquela período, eu engravidei em 2021, então a gente estava saindo de 2020, que foi aquele ano super difícil. Eu fiz tratamento para endometriose, e aí o remédio me levou para menopausa, eu sentia dores absurdas. 2020, além da pandemia, eu passei por um ano que, assim, eu não gosto nem de lembrar. E aí veio a gestação. Só que com tudo isso do começo, a quantidade de hormônios, suas emoções baratinadas, a gente estava... No dia que eu recebi o positivo, saiu na televisão um novo lockdown. Foi exatamente no dia. Ou seja, eu estava trancada em casa de novo, a casa em obra, sangrando toda semana, e aquele medo de perder, e fazia ultrassom, e usava mais hormônio e mais ultrassom. Então, assim, eu comecei a ficar trancada dentro de casa, literalmente, assim. Eu poderia ir na casa da minha sogra, as pessoas ligavam, como é que você tá? Eu só queria chorar. Porque eu estava me sentindo péssima, eu emagreci 3 quilos, eu não conseguia comer. Então, assim, imagine a cabeça de uma mulher, 8 anos após, recebeu positivo. Uau, o milagre. Aí você surta, porque assim, sangra, você não consegue comer, você passa mal. Eu ficava com a barriga super inchada, totalmente parecia que eu tinha comido 3 rodízios, sabe como a gente brinca? E assim, cadê as flores, as borboletas, cadê o jardim encantado que me prometeram que o positivo ia trazer, mas ninguém me prometeu. Fui eu que criei uma expectativa, sabe? Hoje, inclusive, no meu trabalho, eu tento trazer para essas mulheres essa visão de assim, gente, uma mulher tentante, uma família tentante, ela não está lutando pelo positivo. Ela está lutando pela vida que ela sonha com essa criança. Então, o positivo é só um pedacinho da jornada. Aí vem uma gestação, após um tratamento, uma gestação natural, que pode acontecer milhões de coisas, a gente não tem como saber, cada mulher e cada gestação conta a sua história. Aí vem um puerpério. Essa criança chegou. Você não acredita que a criança chegou? Eu mergulhei profundamente, eu só respirava Laura, eu só via Laura. O meu marido ficou 10 meses dormindo no quarto do lado, eu não estava nem aí, porque eu precisava acreditar que aquela criança era real. Eu vivi tão conectada nela que as minhas amigas brincam que eu dava ela para as pessoas segurarem, mas assim... minha mãe dizia assim, meu Deus, uma pessoa pega ela só faz virar assim, tipo assim, eu não conseguia me desligar dela. Então, foi trabalho de terapia, eu já vinha num processo, né, de amadurecimento, de autodesenvolvimento, por isso não foi tão... eu não cheguei a deprimir, eu não cheguei a ter nada mais grave, porque eu acho que eu já vinha trabalhando o meu emocional e meu psicológico no processo, mas muitas mulheres nesse momento afundam. Piram. Muitas vezes vem o baby blues, vem depressão pós-parto, muitas vezes o casamento acaba. Tem mulheres que o filho está crescendo, ela não consegue voltar para ela. Ela não consegue ter uma vida independente porque ela se conecta tão profundamente naquilo que é como se a vida dela vai se resumir aquilo mesmo. E a gente sabe que isso não pode ter uma relação saudável dela com essa criança, entendeu? Não é bom para nenhum dos dois, não é bom para o entorno familiar, mas isso é uma realidade. Eu falo, gente, a maternidade pós-infertilidade, ela não é melhor nem pior, mas ela é muito diferente. Porque ela vem de cicatrizes, de uma expectativa talvez de anos, que muitas vezes, se você não tem apoio, você não tem um trabalho mesmo psicológico, emocional, você não consegue superar aquilo. Não sei se superar é a palavra, mas pelo menos aprender a lidar e conseguir viver após aquilo. Porque você quer viver com essa criança, você quer contar histórias, você quer viajar, você quer curtir, você quer que essa criança cresça em família. A família também desejou essa criança, na maioria das vezes. Então, assim, como é que você consegue soltar? Hoje eu tô aqui, minha filha tá com a vovó e eu tô de boa. Ainda vai dormir com a vovó. Fala, glória a Deus, a mamãe vai voltar pra casa, não vai ter horário de acordar. Imagina, hoje eu tô tranquila, mas assim, no início eu nem conseguia imaginar isso, sabe? Então, é todo um processo, são muitas camadas. Você, no início, né, da nossa conversa aqui, você mencionou que teve que fazer várias transições na sua vida. E uma dessas transições foi na vida profissional. Isso. Me fale um pouco mais, né, com o que você trabalha agora e com o que você trabalhava antes da maternidade. Não, na verdade, como é? Eu formei em Direito, eu sou advogada de formação. E aí, formei em 2007. Em 2012, eu estava infeliz demais e falei, eu vou largar. E aí enfrentei todo um processo de uma transição de carreira. Se hoje já é difícil, imagine em 2012. Quase ninguém falava de transição de carreira.
mas eu estava realmente muito infeliz, assim, eu não tinha felicidade naquele trabalho, eu não gostava de audiência, eu não gostava de nada, eu só gostava ali da parte de momento de escrever, porque eu gosto de escrever. Então, tipo assim, eu escrevi ali as peças e tudo, mas, enfim, larguei e não sabia o que fazer. Eu só larguei porque eu não aguentava mais. E aí fiquei alguns anos fazendo coisas aleatórias, a questão do rolê aleatório, tenta uma coisa, tenta outra, tentando me encontrar. E aí eu comecei a fazer alguns cursos de desenvolvimento pessoal para curar mesmo, para me curar, para curar aquela ferida, para tentar me encontrar no mundo e entender assim, eu dizia, gente, eu sou uma pessoa que tem habilidades, eu sou inteligente, eu ficava com aquele checklist na cabeça. Eu nunca fiz recuperação, eu nunca fiz uma final, eu passei no AB de primeira, eu sei me comunicar, as pessoas me procuram para conversar comigo, porque eu não consigo me encaixar. Aí eu ficava naquele processo. Enfim, nessa caminhada do desenvolvimento humano eu me encontrei. E aí em 2015 eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano feminino. E aí eu comecei a atender mulheres que estavam, na maioria, passando por transição de carreira, né? Porque a nossa história acaba conectando essas mulheres. E aí eu fiz muitos trabalhos de acompanhamento, dei muito treinamento, fiz muita palestra e fui caminhando nisso daí. Ao mesmo tempo passando pela infertilidade nos bastidores e seguindo, mas assim, foi um encontro com minha razão de vida mesmo assim, sabe? Eu já vinha trabalhando de uma forma muito consciente daquilo, mas faltava alguma coisa. Mesmo que eu fizesse um trabalho que era muito bacana com essas mulheres incríveis que passaram por mim, mas era como se eu ainda não estivesse no lugar certo, sabe? Eu tinha aquela dúvida assim, tipo assim, do que é que eu quero falar de verdade? Eu sentia que ainda não era aquilo. E aí, passando pela infertilidade, veio a resposta. Foi muito natural, assim, para mim. Não é assim para todo mundo, mas eu percebi que alguém precisava contar essas histórias, que alguém precisava falar de infertilidade. É claro que já existem outras pessoas falando, mas ainda é muito pouca gente. E eu falava, gente, não é possível que eu estou passando por tudo isso de forma isolada, sozinha, solitária. Ninguém entende, parece que não acontece com ninguém. A sensação que eu tenho é que as pessoas dizem assim, não, infertilidade é aquela parada que acontece com aquela mulher bem rica da novela, que se veste toda de branco e as pessoas olham a mulher bem assim distante, infeliz no casamento, aquele negócio meio assim, né? Tipo, uma pessoa, uma a cada sei lá quantos bilhões. E, na verdade, acontece com um monte de gente. Quando a gente começa a conversar com as pessoas, quando a gente começa a trazer à tona, todo mundo tem uma vizinha, uma colega de trabalho, alguém que trabalhou, alguém na família, minha prima, que passa, só que como ninguém fala, né? E aí eu comecei a trazer isso à tona, só que eu precisei passar pelo meu puerpério, fiquei dedicada à Laurinha 2 anos inteiros, sem fazer nada, só dando peito para aquela menina que ela não comia, não mamava na mamadeira, era só tetê no peito da mamãe o tempo inteiro. E aí eu comecei a sentir a necessidade de respirar fora d'água. E aí foi um caminho muito natural. Trazer essa experiência de 10 anos, né, tipo, trabalhando com mulheres, e juntar essa experiência da infertilidade, essa experiência da maternidade numa coisa só. Então, para mim, foi um caminho muito natural. Eu falei, gente, eu tenho tanto tempo trabalhando com esse público e agora com essa história que precisa ser contada, e aí eu conectei. Então, hoje, meu trabalho é justamente esse acompanhamento das mulheres que passam pela infertilidade, não só das tentantes, mas de mães também, que hoje a gente sabe que a maternidade, as mulheres vivem exaustas, cansadas, perdidas de si mesmas, e foi assim que eu cheguei na tese da mulher inteira que vocês falaram, que é justamente o quê? Perceber que nós vamos nos moldando e nos fragmentando para caber nos espaços ao longo da vida. Foi a minha vida, com certeza, se vocês pararem para perceber, vocês também foram se moldando ali para caber nas expectativas, nos relacionamentos, na carreira, e às vezes a gente olha para trás e fala assim, tá, e o que é que sobrou de Paty, o que é que sobrou de Elizabeth, de Ali, de Maria, de Joana, às vezes a gente nem sabe reconhecer mais. A gente nem sabe onde foi que a gente se fragmentou, o que é que faz sentido no que a gente vive hoje. E aí eu falei, gente, a gente precisa encontrar o caminho de volta. Nós precisamos encontrar qual é o sentido da nossa vida, mas isso só pode ficar claro se a gente sabe quem nós somos. Então, a mãe tentante, ela precisa entender quem é a mulher que está vivendo isso e para que ela está vivendo isso. Ela está lutando por um filho, é para quê? Quem é a mãe que ela quer ser? Não, Yala, eu já sou mãe, tá. E qual é o tipo de mãe que você quer ser? Tá, mas além da mãe, além da maternidade, além do tratamento, quem é essa mulher? Porque a gente precisa se encontrar, e é justamente o que eu falei para vocês, por ter passado por esse período tão profundo da maternidade, no tratamento, que chegou uma hora que eu falei, gente, eu preciso respirar fora d'água. Eu fui dar a mão para um monte de gente para dizer assim, me tire desse lugar, porque Lara precisa ter orgulho de mim. Lara vai olhar para uma mãe que vive de camisola dentro de casa, com os peitos para fora, só mamando. Eu não quero que minha filha tenha essa referência. Eu sempre fui uma mulher forte, decidida,
independente. Então, assim, eu preciso que ela olhe e diga assim, pô, minha mãe se dedica pra caramba pra mim. Hoje eu dedico meu tempo metade ali, tô sempre com ela, faço questão de participar de tudo, mas ela vê uma mãe se arrumar e sair. Ela vê uma mãe se arrumar e sair, viajar e voltar. E ela diz assim, pô, ela quer que ela cresça assim, sabe? Com a personalidade que ela já tem, assim, acreditando que a vida é mais, que a vida pode trazer mais, seja referência. Então, meu trabalho é isso, é trazer tudo isso e ajudar essas mulheres de mão dada mesmo, de assim, velho, pode ser mais, pode ser melhor. Para de achar que qualquer coisa tá servindo, sabe? De olhar no espelho, tá todo dia insatisfeita, mas não fazer nada para melhorar. Dá para melhorar, começa de pouquinho em pouquinho, mas esse caminho de volta existe. Queria ter te encontrado lá atrás, porque a gente tem vergonha, quem tem infertilidade a gente tem vergonha, e eu me vi no mundo, sabe o que eu fiz? Eu fiz um Instagram com o nome X, com a foto X, me identificava fake, e postava várias coisas, e existe um mundo... Você não tem ideia, um mundo de pessoas com infertilidade, e a gente foi conectando. Exato. E eu tive até umas amigas online, e é um negócio impressionante. E todo mundo buscando ali um cantinho, né? Um lugar seguro para poder falar, sentir, para falar, sem se justificar. Fazer um diário do que está acontecendo, porque a gente é perdida, apesar... de eu ser médica, mas eu não entendi o processo, eu queria saber o processo, como é que geralmente a infertilidade são 15 dias, né? É o processo de indução, é 15 dias. Eu como médica, e aí, como é que vai ser minha agenda? Como é que eu vou encaixar 15 dias? E a coleta? E não sei o quê. Na época eu morava aqui em Salvador, mas eu ia para o interior. Como é que eu vou encaixar? Então, não tem ninguém que fala isso. A não ser quando você já vai lá para fazer. Nem o próprio médico fala. Porque, no meu caso, eu demorava, eu cheguei até 18 dias de indução. Entendi, porque cada corpo responde. Eu tive que antecipar, porque eu tive hiperestimulação. Então, assim, eu tive que fazer a captação antes, porque eu sentia dores para secar a parir. E eu não tinha isso, e não tem nem livro. E eu fui buscar fora, conversando com quem estava vivendo, né? Com quem estava vivendo. Que legal, assim, é diferente porque eu nunca vi isso. De uma pessoa que para pegar na mão dessa mulher para conduzir, porque eu me perdi nessa época quem eu era. Eu não sabia quem eu era e o que é que eu queria. Exatamente. Eu queria filho mesmo, realmente eu quero isso? Não sei se eu quero isso. E meu trabalho? A gente se questiona muito. Eu faço muito essas perguntas assim, tá? Você quer muito esse filho. Hoje, se o positivo chegar, vai ser massa? Não, Yali, na verdade, se chegar hoje vai ser meio complicado, porque meu trabalho hoje não cabe essa criança. O tempo todo eu escuto isso. Na verdade, eu tô meio mais ou menos com meu marido. Na verdade, hoje eu nem sei. Eu vou contar pra vocês uma história engraçada. Sempre quando o povo ri, eu falo, gente, é um negócio tão surreal que assim, a gente ficou 8 anos. Quando eu engravidei, meu marido começou a ficar preocupado. Tipo assim, aquela coisa do homem, né? Tipo, meu Deus, agora vai chegar uma criança. Eu cheguei pra ele um dia assim, vem cá, baby, deixa eu te perguntar um negócio. Foi de surpresa, foi? Tá parecendo que a gente se trupicou ali, engravidou. O que é que tá acontecendo nessa casa, velho? A gente fez a segunda filha. Tudo de cabeça pra baixo. Mas pra você ver como mexe. Então, assim, eu pergunto muito isso. Hoje, na tua vida, cabe uma criança? Porque beleza, você tá fazendo tratamento, você tá ali focada na questão médica, né? Vou tomar injeção, como é que eu pago? Não. Tá, mas arruma a tua casa. E arrumar a tua casa não é só o físico, não, que o físico também faz parte. Mas assim, como é que tá a tua vida? Tua expectativa, como é que vocês têm conversado? Quais são os limites de vocês a respeito do tratamento? Porque eu e meu marido, a gente tinha um acordo. A gente ia até quando fosse positivo para os dois. Enquanto os dois aguentassem o rojão, a gente iria. Quando ficasse pesado para um dos dois, a gente ia sentar e realinhar. A adoção sempre foi uma opção e hoje acaba que ainda é. Porque eu ainda tenho embriões congelados, mas eu perdi a coragem de engravidar. Eu não sei se eu quero realmente um segundo filho e tá tudo bem. Mas assim, na época a gente tinha esse acordo. As pessoas nem conversam. Eles estão passando pelo tratamento, cada um no seu mundo, e eles não têm acordos mínimos básicos. Então, como é que uma mulher dessa não se perde? Ela tá ali focada no positivo, no tratamento, mas a vida dela tá caótica. Aí o que é que acontece? Ela pode até engravidar, às vezes a gestação vem no caos. Mas aí o que é para ser a alegria, a bênção... Se transforma no trauma. Se transforma no trauma, na bagunça. Quantos casamentos acabam? Exatamente. Quantos casamentos no positivo acabam?
E o que Porque era para ser tão harmônico, tão gostoso, né? a conquista vem como um peso. Como um entende? peso e aí que se transforma num rótulo que às vezes ela pode jogar a culpa da frustração, do casamento em cima do filho. Porque não veio na hora Porque que ela não veio, queria, porque porque eu não foi larguei como ela meu esperava, marido. exatamente. Eu Isso vi, acontece. Parece um contrassenso. Para quem olha assim de fora, fala assim, como se eles lutaram tanto? Mas é isso, porque lutaram sem cuidar, sem arrumar, sem conversar, sem aprofundar as discussões. Às vezes eu faço uma roda de conversa, eu estou atendendo uma mulher e falo assim, tem discussões, meu amor, que são necessárias. Tem hora que você tem que sentar e Tem dizer assim, não, a gente vai verdades que brigar precisam hoje, ser sabe? A ditas, gente vai é. brigar, porque a gente precisa sair daqui com acordo. Se teu marido tem 6 meses para fazer um espermograma e ele não está fazendo, ele está querendo te dizer alguma coisa. Ou ele não está suficientemente pronto, ou ele não quer e ele só não está tendo a coragem de te contar. Você tem que sentar com ele e alinhar. Porque 6 meses para você pode fazer uma diferença absurda, talvez para ele não, mas para a sua condição fisiológica, para o problema que você tem 6 meses, uma reserva ovariana baixa, alguma coisa, pode fazer uma diferença absurda. Então, como é que vocês querem ter um filho e vocês não conseguem conversar se vocês querem esse filho? Vejo isso todo dia, viu? Todo dia no Só consultório. que sabe qual é o problema? A maioria delas considera que buscar ajuda, que pedir apoio, que arrumar essa casa é supérfluo ou dá para fazer depois. Ou é só obrigação da mulher? É. É a rede de apoio nessa questão. Acho que o marido tem que ser a principal rede de apoio. Total. Eu estava vendo suas postagens quando você descobriu, né, que estava grávida com seu pai, sua mãe. Saiu mostrando a todo mundo, os tios, as tias, as amigas. Exato. Eu achei isso maravilhoso, porque vendo vocês duas conversarem aí, compartilharem da mesma situação, eu fico aqui analisando e vejo que muitas mulheres às vezes têm vergonha de falar porque elas podem, aquela sensação de fracasso, de não realização, de impotência enquanto mulher. Mas também precisa muito essa conscientização, essa organização. Exato. Porque às vezes o seu parceiro o seu sonho pode ser não ser o sonho dele. Ou ele até quer, mas pô, não da será que eu mesma vou abrir mão de intensidade? trocar de carro para investir numa FIV? Porque isso tudo demanda decisões práticas e as pessoas ficam muito no sonho. Então, assim, eu já ouvi casos de, o casal está fazendo tratamento de fertilidade, aí no momento que assim, não é FIV e tudo, você precisa ter juntar uma grana, se organizar, ele fala, não, eu quero trocar de carro. E a mulher fala assim, pera, eu não estou entendendo. Como vai trocar de carro agora? Se agora a gente precisa desse dinheiro para fazer o tratamento. E aí a crise vem. Ou seja, não teve clareza. Não tem conversa. Gente, é o básico. E para ter uma conversa eficiente, cada um precisa estar alinhado com quem é e o que quer. Vocês concordam comigo? Porque até se for conversar, se a mulher não sabe por que está lutando, nem ele, essa conversa nem vai ter um resultado positivo. Só que impacta em quê? No tratamento, muitas vezes gasta dinheiro à toa, tá ali fazendo as coisas de forma aleatória. A gente sabe que hoje o emocional interfere em tudo. Em tudo. Então, não dá para ignorar isso. Eu fico tentando, assim, desesperadamente mostrar, gente, pelo amor de Deus, vocês estão lutando, mas no final das contas, e isso ao invés de ser bênção e alegria e realização, vai virar catástrofe. Porque a gente está vendo que o casamento está por um fio, o trabalho dessa mulher está abandonado, a saúde dela está abandonada. Ela toma remédio, ela toma injeção, ela vai lá fazer captação, mas ela não melhora a alimentação. Ela não dorme melhor, ela não consegue se cuidar, ela não faz uma atividade física, ela precisa perder peso, não perde, ela precisa cortar alimento para desinflamar, ela não corta. Aí você fala assim, tá, me explica. Porque tá tudo bagunçado, literalmente. E até a saúde mental tem que estar em dia, Total. né? É um conjunto para vocês conjunto. alcançarem o que você alcançou. É isso aí. Eu acho assim super interessante, porque é genuíno. É. E nessa sua trajetória de subidas e descidas, de altos e baixos, você pensou em desistir alguma vez? Nunca. Eu não cheguei nesse ponto, né? Eu não sei se eu chegaria, porque foi toda essa caminhada, né? Troca de médico e tal. Quando a gente entendeu que era FIV, a gente estava ainda disposto. Como eu consegui congelar 10 embriões, então eu tinha um lastro ali. Por conta da SOP, minha captação foi, tipo assim, foi excelente. Eu consegui 22 óvulos, então assim, foi fora da curva mesmo. A gente congelou 10 blastocistos, então, de alguma maneira, aquilo acalmou. Eu tinha ali condições de fazer 5 tentativas com aqueles embriões. Então, nunca chegou a passar pela minha cabeça. É como eu disse, isso para mim era algo tão visceral. Ser mãe para mim era algo tão inegociável que, assim, por mais que tivesse difícil, que eu estivesse lutando, eu não conseguia imaginar a minha vida sem essa criança. Se fosse ela, e a gente está falando de gestação, para mim era muito importante gerar.
Eu queria viver a experiência de gerar uma criança. Para mim, pensar na adoção e tudo era assim, chegou no limite, meu corpo não aguenta mais, eu não sei como é chegar nesse ponto, porque eu não cheguei. Mas assim, eu queria gerar, eu queria parir normal. Então, assim, eu tinha coisas na minha cabeça que eu poderia realizar ou não, mas eram coisas que eu sentia que de alguma maneira fariam diferença na Yali que eu era e que eu sou. E talvez fossem histórias que eu precisasse contar por conta desse momento que eu estou vivendo hoje. Do meu trabalho, das palestras, de como eu tento tocar essas mulheres, de como eu vou falando e esperando que isso chegue em quem precisa, sabe? Então foi todo, eu acho que talvez essa força veio muito dessa, talvez Deus visualizou, disse assim, não é à toa, não foi, hoje eu penso, tinha que ser comigo talvez, porque eu sempre tive coragem de descer do muro, assim, sabe? De falar, de me posicionar, de brigar. Então, talvez com outras mulheres não tem nada errado, elas não querem contar essa história. Elas engravidaram ou não engravidaram, elas não vão falar sobre e tá tudo bem. Mas talvez alguém precisa botar a voz, né? E assim como eu e outras pessoas, outras mulheres, têm coragem de chegar ali e contar, porque eu acho que o movimento começa assim. Talvez daqui a muitos anos a gente não trate mais isso como um tabu. A gente não precisa mais falar de forma educativa para a sociedade. Então, pensando em desistir, talvez eu nunca pensei porque eu tinha essa história para contar. E aí, é isso. Eu só posso pensar que foi por isso, entendeu? Tinha que ter uma razão. Eu acho assim tão estranho quando algumas mulheres tornam isso um tabu em falar. Porque eu acho tão normal. Eu queria entender por que algumas mulheres escondem que passou ou que tem esse problema, vergonha. Eu vou te falar. Na verdade, a vergonha não vem muito da mulher. Porque o que é que acontece? Vamos pensar como é que a gente é criada, como é que a cultura é imposta. A maternidade é algo natural. Você vai crescer, ou a gente faz o quê? Nasce, cresce, se reproduz, vive ali, bagunça Envelhece, tudo, surta e morre. O ciclo Então, natural é da o vida. ciclo natural. Então, assim, a gente cresce com a plena certeza de que se reproduzir é algo instintivo, natural, e você vai ter trabalho com isso. Então, quando uma mulher ou um homem passam por isso, um casal passam por isso, entra na primeira barreira. Pô, se é algo natural e eu não consigo, tem alguma coisa errada comigo. A gente não conseguiu ainda dar para a infertilidade, para essas questões reprodutivas, a visualização que se tem de qualquer outro problema. É uma questão de saúde, é uma questão fisiológica, como usar óculos, como usar aparelho dentário, como fazer um tratamento de alguma doença, como a diabetes. É uma questão fisiológica, que vai ser tratada com remédio e tudo, mas a gente só não tem a garantia de que vai dar certo. Porque aí o coração quem faz bater é Deus, a gente não tem controle. A medicina vai avançar um bocado, mas garantia de que essa criança vai nascer viva, só aí o extraordinário, só o sobrenatural. Pelo menos até agora, eu espero que continue assim. Pronto, primeira resposta. Segunda, a gente tem uma questão de um viés religioso muito forte. Se não veio é porque Deus não queria. Ou você não merece, ou você está sendo castigada por alguma razão, ou etc. O que é meio que contrário ao que estava na Bíblia, né? Então, assim, mas é o que é repetido. Tratamento é algo que é errado, é pecado, a igreja muitas vezes condena, não todo mundo, mas eu tenho um tentante que fez acompanhamento comigo, mentoria comigo, e que foi conversar com o padre e saiu de lá pior, porque ele disse, você está em pecado, e tipo assim, literalmente. Então, a questão é a religiosidade, não é a questão de Deus, a espiritualidade. É o que muitas vezes a religiosidade impõe. Então, essa é uma das questões que faz a pessoa não contar. Por quê? Porque ela tem medo de falar e de se posicionar e ser atacada. E ser colocada ali como alguém que está impura, indigna, que não merece estar naquele espaço. Aí a mulher vai lá e conta para a família diz para ela relaxar, diz que é porque Deus não quis. Então, assim, na verdade, eu acho que não parte muito da mulher nasceu e tem vergonha de não engravidar, é muito o contexto. Porque ela acaba não cabendo e não sendo acolhida de verdade, recepcionada de verdade e apoiada de verdade, como ela efetivamente precisa, em lugar praticamente nenhum. Muitas vezes nem com os próprios médicos. Porque não é todo médico que já desenvolveu a empatia, o cuidado, não é toda a clínica que já tem um amparo completo para essa mulher. Muitas vezes ela chega ali, vai fazer o exame, papapá, uma consulta de 5, 10 minutos, ela entra, sai, não entendeu, foi nada. Quantas mulheres eu atendo assim? Que sai da consulta e, na verdade, ela não entendi, foi nada. Eu não sou da área de saúde, o que eu sei, porque às vezes é alguma coisa parecida comigo, ou eu peço para pesquisar, eu ajudo ela a se empoderar para chegar numa próxima consulta e perguntar, leva anotado, anota exatamente o que você quer saber e essa pessoa precisa te explicar. Então, assim,
é muita coisa meio que jogando contra, entendeu? Então, na verdade, não é muito vergonha. Eu acho que é muito essa questão da inadequação mesmo, do não pertencimento. Você é fora da curva. Todo mundo teve, você não teve. O problema é seu. É sobre isso, entende? Nesse ponto eu sou bem rígida, porque a gente sabe que é assim. E se a gente não encarar que isso precisa mudar, a gente vai viver mais 50 anos, mais 100 anos, e essas famílias não precisam, vão continuar vivendo isso. Essa questão de assim, é melhor não contar, porque se eu contar, eu só vou levar a pancada, entendeu? Então, claro que assim, óbvio, eu não posso ser injusta. Na minha caminhada eu tive pessoas, poucas, assim, para realmente me enxergaram meu marido e colarem e ouvirem e me deixar ali reclamando e chorando naquele dia que você tá dramática, 3 horas seguidas falando e chorando e falando e chorando e eu só ouvi sem opinar, sem tentar trazer uma resposta pronta. Mas na maioria dos casos não é por maldade, é por ignorância mesmo. Sabe? Às vezes a pessoa responde, ela tá tentando te ajudar, mas ela está tentando te ajudar do lugar dela. Muitas vezes da mulher que engravidou rápido, da mulher que nem quer ter filho, ou daquela família que nem parou para pensar sobre isso. Então ela só te dá uma resposta aleatória e ali ela enfia a faca e roda. Porque você já está fragilizado, você foi buscar um apoio e você recebe tipo uma frase clichê, como se aquilo resumisse a tua luta, é punk. Uma vez uma pessoa falou assim, por que você não adota? Eu falei, nesse dia eu fiquei muito chateada. Aí era uma pessoa muito querida pra mim. Eu esperei uns 15 dias para responder, porque eu precisava me acalmar, porque eu falei assim, eu preciso educar. Eu vou começar a educar as pessoas. E aí quando eu respondi, ela falou, meu Deus, eu sabia que tinha dado merda. Tipo assim, porque você demorou de responder. Ela disse que ficou, não dá pra eu cancelar a mensagem, e ficou meio ocupada. Eu disse, deixa eu te falar. Você acha que se fosse algo simples, básico, tipo assim, eu quero esse refrigerante aqui, não, só tem outro, serve. Fosse na prateleira no supermercado. Se fosse algo simples, eu não estaria tantos anos lutando. Quando você me pergunta, por que você não adota logo? Você está dizendo para mim uma coisa, realmente seu corpo não vai conseguir, você é incapaz, então assim, desiste logo, para de sofrer. Segundo, você está limitando o meu sonho ou anulando o meu sonho de gerar, de ter um filho que pareça comigo, que eu olho, eu reconheça meu olho, o cabelo do meu marido, a voz, a personalidade. Você está anulando isso. Está dizendo assim, não, você não merece, não é capaz, você não vai conseguir. E você está, tipo assim, entregando uma solução que talvez fosse bacana para você. Você nem sabe se para mim é uma opção ou não, porque tem famílias que vão dizer não, para mim é ok, tem famílias que vão dizer não, para mim não é ok. Então você não pode chegar e trazer algo assim, como se você estivesse falando de qualquer coisa, porque você está falando do maior sonho da minha vida e você deveria saber isso, porque você é minha amiga. Ela ficou morta, pediu desculpa. Eu falei, não, tá tudo bem, mas assim, aproveita para não fazer nunca mais. Porque não foi legal e eu tô te falando tudo isso para você entender a profundidade de uma frase simples que você soltou aleatoriamente, achando que estaria me ajudando. E eu tô te dizendo que são muitas camadas e tem muitas outras. Então você precisa ter mais cuidado da próxima vez. É sobre isso. Que sensacional, que resposta, ó, gente. É. Aprendam, porque A gente precisa essa se é a posicionar, a resposta. gente precisa se posicionar. Porque se a gente não fala, se a gente não diz para a pessoa que aquilo está sendo ruim, que aquilo Doloroso. magoou, que aquilo foi doloroso, ela vai continuar fazendo. Ela vai insistir. Quantas pessoas param de participar das reuniões de família, não vão mais nas festas dos amigos, porque elas viram piada, os homens viram piada. Meu marido ouviu várias vezes em grupo dos amigos, é ovo goro, é gala rala, não faz Meu filho Deus. não. Eles falam isso com naturalidade. Não tá precisando de alguém para ir lá engravidar a mulher. Quer que eu faça o serviço? Meu Isso acontece, Deus. não foi só com ele. Isso é comum, rotineiro, porque as pessoas tratam dessa forma. Eles não imaginavam que talvez no dia anterior a gente tinha recebido negativo e estava no sofá chorando os dois, porque aquilo era muito importante pra gente. Então não pode ser piada. A gente precisa ter cuidado, respeito, empatia, sensibilidade pela dor do outro. Às vezes para você pode ser, beleza, não, para mim não era um grande sonho, mas você não sabe qual é a bastidor do outro. Então, Você tem que ser empata, né? É. Ter empatia pela dor do outro. E eu fico aqui tentando imaginar nesse processo todo qual é a parte mais difícil. Aí eu fico aqui passando um filme, né? Se é passar por isso, por essas piadas, por essa rotulação das pessoas, ou como mulher, você esperar, né? Pensar que vai acontecer e no final do mês, no dia, a menstruação descer. é tudo. Não tem nada fácil. Não. A única coisa que, como eu digo, que torna um pouco mais suave é você fazer as pazes com você. Quando a gente começa a entender que talvez o problema não seja merecimento, castigo, começa a ficar um pouco mais leve. Uma vez eu vi uma palestrante falando, ela era ex-tentante também, assim, faz um trabalho maravilhoso, e ela disse assim, porque eu ficava muito, né, com aquela comparação. Não sei quem nem queria, engravidou.
não sei quem, tipo assim, quantas mães a gente vê que tem um filho e abandona? Então eu ficava naquela comparação, tipo, ela merece mais do que eu. É uma crise muito comum, a gente não tem como, a gente se compara e fala assim, como Deus, eu sou uma piada pra você, porque assim, eu tô querendo aqui lutando. Eu amo, eu tenho esse sonho, eu tô pagando o preço, eu tô, tipo assim, meu corpo tá sofrendo, o meu casamento tá sofrendo, e eu não tenho, beleza. Aí eu ouvi essa palestra, ela disse assim, olha, quando a gente entende que cada pessoa tem uma história aqui, cada pessoa passa por coisas e tem razões diferentes para passar por essas coisas, a história muda. Aí ela fez exatamente esse exemplo. Ela falou, muitas vezes para uma mulher que está passando pela infertilidade, a dificuldade e o ponto de aprendizado dela está justamente em querer ter um filho e não conseguir. Então, talvez ali esteja um ponto, não é de vai se tornar merecedora, mas talvez ali seja a oportunidade que ela tem de se reencontrar, de buscar caminhos, alternativas, oportunidades para ter uma vida mais coerente com o que ela quer ou superar alguma coisa. Talvez para uma mulher que engravida muito facilmente, que não tem dificuldade nenhuma, que ali tropeçou em engravida, a dificuldade, o ponto de melhora, a curva de transformação da vida dela seja justamente essa. Ter filho com tanta facilidade e não ser algo tão importante para ela. Ou seja, ter que treinar um amor, ter que aprender a se dedicar de uma forma integral, desmedida muitas vezes, abrir mão do próprio umbigo, superar coisas. Então, assim, quando eu me dei conta disso, de que nem toda mãe que tinha esse filho com essa facilidade e tudo realmente estava feliz, e é por isso que muitas abandonam, é por isso que muitas não se dedicam, eu falei assim, realmente, talvez para mim alguma coisa eu tenha que aprender nessa jornada e elas também vão ter que aprender com essa facilidade, esse fato de vir esse filho e dizer assim, mas eu não queria tanto, eu não estou pronta. Cada um com sua história e tá tudo certo. Então eu acho que talvez essa frase foi uma das coisas que mais me impactou no tratamento, porque aí você sai daquela coisa de dizer assim, porque eu ia dizer assim, tá, e como é que eu posso aproveitar esse tempo para de alguma maneira me melhorar? E aí o que eu falei para vocês da ideia do controle, de sair um pouco do controle, de entender que eu não ia conseguir fazer tudo no meu tempo do jeito que eu queria e entendendo outras coisas e acabar saindo de tudo isso mais amadurecida, mais fortalecida, com uma conexão com Deus muito maior, porque quando você briga, faz as pazes e você volta e diz assim, mas é tu, meu Deus, é tu. Então, se tu, é como a gente ouve, né? Se tu me deu esse fardo, é isso. E aí eu repeti, o que Deus quiser para mim eu quero, o que Deus quiser para mim eu quero, o que Deus quiser para mim eu quero. Então, você vai se fortalecendo e entendendo que, assim, se eu tinha aquele sonho, de alguma maneira existia um propósito para aquilo. Eu precisava me melhorar para receber essa criança. Eu precisava arrumar a minha casa. Então, foi um momento em que eu abri mão de coisas que eu fazia profissionalmente, porque realmente não caberia uma criança. Eu peguei o quarto que seria do bebê, que hoje é de Laurinha. E eu zerei, tirei tudo que era bagunça, não sei o quê, porque eu falei assim, eu preciso abrir o espaço na nossa casa para se essa criança chegar. Então, assim, eu fui meio que trazendo aquela realidade para que quando ela chegasse fosse realmente uma bênção e o espaço estivesse arrumada. Eu ouvi aquela música de Saulo, né? Arrumei a casa, preparei o coração o tempo inteiro, porque era literalmente isso. E arrumar a casa era arrumar meu coração, arrumar a minha expectativa de vida, entender como a minha carreira precisaria encaixar essa criança, porque eu queria ser uma mãe presente, eu queria ser uma mãe que estava ali. Então, a gente sempre vai ter a oportunidade, né, de aprender alguma coisa, por mais difícil que seja, por que não? É isso. Que história. E aí, Ali, mãe, vamos dar uma pinceladinha. Uma pinceladinha aí, Ali, mãe, depois que conseguiu realmente, depois que passou pelo puerpério, né, de ver aquela criança crescendo linda, gostosa e não querer sair. A gente olha para ela e fala de assim, curtir cada madrugada com aquele cheirinho assim. Você fala assim, me belisca aí. Até hoje. E é muito comum mulheres que passaram pela infertilidade. Tem hora que eu olho assim pra ela e eu digo assim, meu Deus, é de verdade, juro, até hoje. Eu olho assim e falo, meu Deus, eu fiz essa criança, tipo assim, ela nasceu de mim, é surreal, porque... E quando dorme eu falo, Deus, muito obrigada, é mais saudável, meu Deus, muito obrigada. Aí beijo, ela dormindo se reta. Não, é assim, é uma conexão surreal. Assim, eu e Laurinha, eu digo, minha filha, obrigada por você ter aceitado, assim, sabe? Por você ter querido ouvir, por ter sido essa conexão. Eu digo, sabe, menina, tinha que ser, nossa, assim, ela é uma personalidade maravilhosa. Ela é cheia de si. Ela é aquela criança que não faz nada porque todo mundo está fazendo. Ela faz o que ela quer, do jeito que ela quer. Assim, claro que a gente vai conduzindo, mas ela tem uma facilidade de liderança muito fácil. Ela se posiciona, ela fala desde os 9 meses. Não comia, mas falar
Não sei a quem puxou. Então, assim, ela é maravilhosa, ela é inteligente, ela é solar. Sabe aquela criança que entra nos lugares? E ela dificilmente passa despercebida, assim, sabe? Então, eu olho e digo assim, eu passaria por tudo 8, 80, 8 mil vezes, 8 mil anos. Porque é incrível, né? Muda tudo. Traz sentido. Isso é fato que quando a maternidade chega, tudo se intensifica, né? Total. Esse bate-papo hoje nosso, maravilhoso. Gente, curtam, compartilhem, sigam nossa página, deixe seu arroba também. O arroba Yali Roseno. Que vocês vão ver aqui, Yali Roseno, vou ver no episódio. Lá eu compartilho muitos trechos dessa história, eu trago aí um pouco do meu trabalho, sobre as palestras que eu faço, a mentoria, que é esse acompanhamento, né, individualizado. E sigam lá, acompanhem, porque tem muita coisa bacana, isso vai melhorar. Nenhuma história aqui é suficiente para o curto espaço de tempo que nós temos, porque é tão rica as histórias, tão intensas, que nós queremos passar o dia todo aqui só falando. E nós trouxemos para você, né, uma lembrancinha de um dos nossos apoiadores, que é Misturinha Mágica. Além da Misturinha Mágica, nós também temos a nossa loja, né? Vitória Régia, que ó o look das Fecha as gatas. Fecha na gata. Olha, hoje eu com meu verde musgo, vou até afastar um pouquinho, ó. Estamos lindas. Muito obrigado, né, pela Vitória Régia estar calçando e vestindo o nosso corpo. Carol Bastos é a marca exclusiva da Vitória Régia. Que legal, arrasou. E essa lembrancinha aí, seu mimo. Meu Deus, posso abrir? É pra Pode, gente? São produtos orgânicos lá de Rui Barbosa. Tem a canequinha, meu amo. Quando você estiver nas suas mentorias. Olha, meu marido vai amar, que pimenta, meu filho, é com ele mesmo. Eita, nossa, arrasaram, muito são legal. Produtos orgânicos, né? Feito lá mesmo. Muito obrigada, amei. Amei, verdade, foi um prazer imenso. Meninas, foi incrível. Estou muito feliz por esse papo, por essa oportunidade. Só gratidão e continuem arrasando, porque as conversas de vocês realmente inspiram, provocam, transformam. E fazer parte disso para mim é uma honra, de verdade. Que fique a mensagem, né? Que uma mãe inteira, ela é uma mulher que se permite existir, se expandir e se recriar e aceitar que nem tudo é do jeito que a gente quer. E às vezes a gente tem que esperar o tempo certo, o tempo de Deus, e limpar a casa e se permitir as etapas da vida, né? Como você falou, abriu a casa para receber o presente maravilhoso que é a maternidade. Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, não esqueça, né? Sigam, compartilhem. E marque a gente quando vocês republicarem. E Ali também, né? Pode deixar. Os cortes ficam só nas redes sociais, mas o episódio na íntegra é no YouTube. Não esqueçam, sigam a gente, @PodeDarPodcast. Temos também o TikTok, né, amiga? Temos Instagram. o Spotify para você ficar ouvindo nossas conversas inspiradoras. E que você possa retornar quando você quiser. A casa está aberta. Só é chamar, bom demais. A gente tem tanto assunto, né? Tanto assunto, que, isso não é suficiente para... Podem chamar que eu venho, com certeza. Eu costumo dizer que o problema de um é o problema de muitos. E muitos não conseguem falar, se expressar, né? Exato. E aqui esse canal é para isso. Para né? abrir... abrir a mente das pessoas, não só mulheres, mas homens, abrir a mente e abrir o espaço para a gente se conhecer, mudar. Exato. Encorajar. E assim, para concluir, eu acho que o mais importante, vou até falar aqui na câmera, é que se você está passando por uma situação na qual você sente que a tua vida está muito diferente do que você quer, você está se sentindo frustrada, paralisada e sozinha não está dando conta, busca ajuda. Seja Yali, seja uma terapia, seja um profissional que você conheça, que você confie. Muitas vezes ficar insistindo em caminhar sozinha e achando que as coisas têm que melhorar para buscar ajuda é uma ilusão e só vai ficando pior, isso vai ficando pior. E você está buscando uma maternidade. E como você falou, eu sempre digo no projeto, uma mãe inteira é uma mulher inteira. Então, cuida disso, porque com certeza o que vem depois, que é o que você está buscando, vai ser outro nível. E vão construir filhos inteiros, né? Por favor, porque isso muda gerações. Muda A gente está gerações. falando aqui de transformação cultural, de vida. Então, essa relação de maternidade, pelo amor de Deus, para mim, é o que tem de mais forte, né? Nesse sentido de transformação de mundo mesmo. Gente, muito obrigado.
E assistam, viu? Curta e compartilhem. Por favor. Beijo no coração.